Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Revista do Botafogo, seu mais novo canal de informações, notícias, curiosidades do nosso Botafogo de futebol e regatas. Hoje nós vamos dar uma passada aqui pela derrota, pela análise da derrota do Botafogo para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, onde o Atlético Mineiro venceu o Botafogo por 1-0 com um gol do Coelho, num cruzamento ali na área, numa batida que o Gregory acaba falhando, que o John acaba também falhando na minha visão, e aí o jogador do Atlético entra sozinho, absolutamente sozinho na pequena área, para poder fazer o gol do Atlético Mineiro, vitória do Atlético Mineiro contra o Botafogo. Vamos falar também um pouco do jogo de amanhã, onde o Botafogo viaja para Belo Horizonte, para Belo Horizonte, mas não, agora para Buenos Aires, depois para La Plata, fica mais ou menos uma hora ali do centro de Buenos Aires, para enfrentar o Estudiantes de La Plata, equipe que já foi 4 vezes campeã da Libertadores, e é um grande desafio para a nossa equipe dentro desta competição da Libertadores da América, falando um pouco de Botafogo e Atlético Mineiro e também de Botafogo e Estudiantes, e o Botafogo caminho aí, é o que eu tenho dito aqui em todos os vídeos do nosso canal. O Botafogo precisa dar um jeito, Renato Paiva precisa dar um jeito, Taira Arruda, John Textor, do Botafogo passar para a segunda fase da Libertadores, para ter uma sobrevida no segundo semestre, onde nós acreditamos e temos convicção de que o Botafogo terá uma equipe mais forte, uma equipe reforçada para a disputa da Libertadores da América, do Mundial de Clubes, da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro. Então precisamos chegar vivos no segundo semestre. A partida de amanhã é fundamental nesse propósito. O jogo contra o Atlético Mineiro, o Botafogo começa mais uma vez tendo domínio da partida, domínio das ações, posse de bola, criou oportunidades de gol durante a partida, conseguiu criar ali algumas triangulações, mas mais uma vez não se concretizou em gol essas finalizações. Por mais que tenha diversas falhas dentro do sistema do Renato Paiva, e a gente sabe disso, algumas fragilidades defensivas, falta de intensidade na marcação que ele tentou corrigir um pouco nessa partida, referente ali, fazendo referência com a partida do São Paulo, mas ainda precisa ser ajustado. Alguns jogadores perdidos dentro do esquema, como o próprio Marlon Freitas, ele precisa encontrar uma melhor forma de extrair o que aquele jogador tem de melhor para dentro da equipe do Botafogo, mas ainda assim muita falha técnica da parte dos jogadores, isso é verdade. O Renato Paiva tem que tomar muito cuidado nas suas falas quando ele fala com relação a isso, porque você corre o risco de perder o grupo, mas de fato existem muitas falhas técnicas, de apuro técnico por parte dos jogadores, principalmente no último terço do campo, aquele último passe, aquela última finalização, e aí o Botafogo tem desperdiçado realmente oportunidades de vencer partidas ou de ser mais competitivo em partidas por causa desse fator, desse ponto muito importante dentro do futebol. É um problema que a equipe do Botafogo já tem desde o ano passado. Mesmo sendo uma campanha histórica, existiram disputas ali que onde o Botafogo poderia sair com muito mais tranquilidade. Vamos lembrar, por exemplo, do jogo do São Paulo, onde o Botafogo perde um caminhão de gols no primeiro jogo e depois passa sufoco para avançar para a semifinal da Libertadores nos pênaltis no Morumbi por causa dos gols que desperdiçou dentro do nosso estádio, sendo que o Botafogo tinha uma equipe muito mais qualificada tecnicamente, jogadores com muito mais condições de poder definir uma partida em apenas um lance. Numa partida de futebol, hoje a gente perdeu 2 jogadores fundamentais nesse ponto, que são Thiago Almada e Luiz Henrique. Então, hoje a gente não pode se dar o luxo de desperdiçar tanto último passe, tanto último cruzamento, tanta finalização assim, como o Botafogo tem desperdiçado nessas últimas partidas. Então, apesar do domínio que teve no primeiro tempo, apesar das finalizações que fez, das triangulações que fez, o Botafogo acabou saindo empatado com a equipe do Atlético Mineiro em 0-0 desse primeiro tempo. E aí no segundo tempo existe já uma queda de rendimento, e eu digo para vocês, não é só por causa da questão física. O Botafogo tem uma dificuldade nesse momento de peça de reposição. O Botafogo não lança Elias Manuel, fica com o Matheus Batista até o final do jogo. O Botafogo não lança Juan Cruz. Isso vai demonstrando que, pelo que tudo indica, pelo que parece, foi uma falha do Botafogo que gastou muito nessa janela para qualidade muito baixa de elenco. Porque o Juan Cruz nem entra em campo, Elias Manuel não entra em campo, parece que o Renato Paiva não conta com esses jogadores. Então, realmente, isso mostra uma falha do scout com relação à indicação desses jogadores. Ou seja, nós perdemos uma qualificação de elenco muito grande.
jogadores sim que saíram porque já era fim de ciclo, a gente entende que era fim de ciclo, outros porque tiveram propostas melhores, mas não conseguimos requalificar o nosso elenco em altura, e isso acaba se refletindo sempre no segundo tempo, que é quando o adversário faz as suas mudanças, o Botafogo também tem que fazer as suas, e aí o Botafogo não consegue chegar no mesmo nível, e alguns jogadores a gente nem coloca para dentro de campo, porque realmente cai bastante o nível quando os jogadores que estão em campo, que o Botafogo, o time que entra, começam a sair alguns jogadores por cansaço, porque é normal, você precisa fazer a administração do tempo de ação de cada um dos jogadores. E aí a qualidade técnica da nossa equipe cai e alguns jogadores nem em campo entram para poder contribuir com a nossa equipe. Então isso mostra realmente uma falha de elenco. Então é o que eu venho falando aqui. Precisamos chegar vivos no segundo semestre, precisamos nos classificar na Libertadores, na Copa do Brasil e conseguir pontos importantes nesse primeiro semestre no Campeonato Brasileiro, para que a gente chegue vivo no segundo semestre, onde o elenco de fato vai ter a qualificação. Porque já é nítido, já é claro, não só para nós torcedores, mas a gente acredita que também para a direção da SAF, para aqueles que cuidam do Botafogo, que cuidam das contratações, de que a gente precisa contratar e contratar muito para esse segundo semestre, assertivamente, jogadores que venham para disputar a vaga de titular, para que a gente possa ter realmente essa elevação de elenco no segundo semestre e aí ter condições de poder brigar pelos títulos. Então, o Botafogo começou a ter muitas finalizações, tudo mais. No segundo tempo, o David Ricardo acaba sendo expulso. Ele que vinha fazendo até uma boa partida, teve que entrar ali de última hora no lugar do Barbosa, que sentiu incômodo antes da partida com o Atlético Mineiro, fez dupla ali com o Jair, vinham bem até que David Ricardo foi expulso. O Botafogo teve que improvisar o Danilo Barbosa, e aí realmente a situação ficou muito difícil. O Atlético passou a ter o domínio do jogo e acabou fazendo gol naquele cruzamento. Então, jogadores que foram destaque no ano passado, como o Gregory vem cometendo falhas, Marlon Freitas vem cometendo falhas, o Matheus Martins não se encaixa como jogador titular do Botafogo, isso já está mais do que provado, na minha opinião. O Matheus Martins ajuda muito quando entra no segundo tempo, principalmente pegando as defesas adversárias com, né, um padrão mais baixo, mais cansadas, e aí ele faz uma diferença. Mas entrando no time realmente fica difícil, o Botafogo precisa buscar ir rápido uma reposição ali para aquela peça, já também que o Santiago Rodrigues ainda não se encaixou, ainda não se adaptou ao futebol brasileiro e também nesse momento está contundido. Então, não temos muita opção de jogo, falta de confiança do treinador por parte do elenco, também entra em campo aí por causa disso o erro de planejamento, ou seja, você não pode simplesmente dizer, o campeonato, a temporada só começa em abril, quando você precisa se aproveitar do campeonato carioca, das primeiras semanas ali de treinamento para poder fazer que o time ganhe entrosamento e chegue preparado, pronto, já nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, e a gente só foi tentar se preparar de alguma forma, algumas semanas antes, 2 ali semanas antes do Campeonato Brasileiro, da estreia no Campeonato Brasileiro. Então realmente precisa se repensar esse tipo de planejamento. Então essa falha de planejamento que o Textor cometeu, que a equipe do Botafogo cometeu, que o nosso clube cometeu, está se refletindo agora dentro de campo e nos resultados obtidos nessas partidas que são muito importantes. Então isso faz com que o treinador já nesse momento seja contestado. John Textor soltou uma fala, né, ontem, se eu não me engano, hoje, dizendo que acredita no treinador, que acredita no sistema do treinador, que acredita no trabalho do treinador, que ele está prestigiado e colocando também bem diretamente a culpa dos jogadores, acreditando na má fase, essa situação do Botafogo também é a má fase de jogadores, estão cobrando mau desempenho de jogadores. Espero que isso não exploda, que o elenco não se exploda por causa disso. Que o treinador perca o elenco, que o elenco se irrite também com a diretoria do clube e que eles de fato assumam a sua responsabilidade e acertem aquilo que precisa acertar, porque a gente sabe que tem esse lado também. Muita falha de passe final, muita falha de apuro técnico, muita falha de finalização, realmente por responsabilidade do elenco. Mas o John Textor, ele cacifou, o John Textor disse que o treinador Renato Paiva está prestigiado, então o que nos resta é torcer que se entreguem bons resultados, mas se realmente a coisa não acontecer contra o Estudiantes, depois contra o Fluminense, a situação do Renato Paiva vai começando a ficar cada vez mais difícil. Então, pelo menos, temos que ir à Argentina para poder arrancar um ponto do Estudiantes, porque precisamos chegar vivos no segundo semestre, precisamos dar um jeito, é o que eu tenho falado, Renato Paiva, John Textor, Taira Arruda, SAF Botafogo, todo mundo precisa dar um jeito do Botafogo se classificar nessa Libertadores, para a gente chegar com força, vivos no segundo semestre e aí conseguindo negociar bem para fazer contratações e a nossa equipe chegar muito mais fortalecida na segunda parte da temporada. Então o Jair também não viajou para... Nós temos a volta do Barbosa nessa partida contra os Estudiantes em Buenos Aires amanhã, em La Plata amanhã. O Jair não viajou com a equipe, então sentiu realmente aquele incômodo que teve na partida contra o Atlético Mineiro, e o Barbosa volta, deve fazer dupla de zaga com o David Ricardo, provavelmente,
ou não sei se de alguma maneira o Paiva vai querer improvisar, mas acredito que seja o David Ricardo. Boa sorte para a equipe do Botafogo, David Ricardo, para os jogadores que entrarem. Acredito que também deve vir com o Vitinho, Cuiabano, o Alex Telles ali, né, por ser um jogo em Mar del Plata, em La Plata. É possível que de repente seja o Alex Telles para poder pegar mais a parte defensiva, mas o Cuiabano vem sendo um jogador escolhido pelo Renato Paiva, com Gregory, com Marlon Freitas, com Savarino, com Arthur, com Matheus Martins e Igor Jesus, que tenham muita sorte e que acertem as finalizações, porque a oportunidade vai seguir. Acerta as finalizações para que a gente possa sair com um bom resultado lá da Argentina. Quem sabe com a vitória, que seria espetacular, e o empate já seria um bom resultado para que a gente possa resolver a nossa vida em casa, contra a equipe do Carabobo e também contra a equipe do Estudiantes. O Botafogo contra a equipe do Carabobo, não, em casa contra a equipe do Estudiantes e também contra a equipe da Universidade do Chile. O Carabobo nós vamos enfrentar na Venezuela, nessa segunda ronda aí, como se diz lá em Portugal, nessa segunda parte da fase de grupos da Copa Libertadores. O momento é complicado, o momento é difícil, mas continuamos na torcida, continuamos firmes com o Botafogo, acreditando que ainda podemos ter uma boa temporada, mas precisamos dar um jeito de passar de fase aí, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil, nesse primeiro semestre, para que o nosso elenco esteja reforçado, porque realmente estamos precisando que o treinador olhe para o banco e confie nos jogadores que ali estão para poder entregarem bons resultados para o Botafogo. Mas a minha opinião também, se o Elias Manuel está lá, se o Juan Cruz está lá, tem que botar para jogar, tem que colocar a prova. Então toma uma atitude, Renato Paiva, tem que botar Jefinho. Se ele está lá à disposição, coloca também o Jefinho. O que não pode a gente ficar o segundo tempo com jogadores que não estão desempenhando bem a partida inteira. Isso é fundamental. E se você coloca jogadores que não te dão resposta, Paiva, isso vai mostrar para a diretoria, vai mostrar para o John Textor que, de fato, as opções não são boas. Que você muda e a coisa não melhora, a coisa não acontece, a coisa não se desenvolve. Então lança a mão daquilo que tu tem, homem. Lança a mão daquilo que tu tem, Renato Paiva. Então essas são as informações que a gente queria trazer aqui, as análises que a gente queria ter aqui. Amanhã, depois da partida, vamos falar aqui sobre Estudiantes e Botafogo e acreditando que o Botafogo possa trazer um bom resultado da Argentina. Grande abraço, meus irmãos de camisa. Saudações alvinegras, saudações botafoguenses. Pedimos a você, se inscreva no nosso canal, é muito importante para o nosso canal crescer e desenvolver cada vez mais. Curta os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos em todos os grupos de amigos botafoguenses e também ativem o sininho para que assim que chegue um vídeo novo, ele também possa logo aparecer para vocês. Comentem também aqui no canal, gere debate aqui nos comentários, que isso é muito importante para o canal e os vídeos ficarem cada vez mais relevantes. Grande abraço a todos vocês, saudações botafoguenses, saudações alvinegras, meus irmãos de camisa!